boa tarde, boa noite, bom dia. Bem-vindo ao quadro Conexões Múltiplas. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre fontes externas ao cristianismo que falam sobre Jesus Cristo. Né? Aquele seu amigo, ou até mesmo você que fala, Jesus Cristo só é citado na Bíblia, não há nenhuma referência a Jesus. Não é verdade. Há muitas, inúmeras referências a Jesus Cristo na história. Mas eu gostaria de citar apenas algumas, que você pode encontrar ali na sua biblioteca da sua cidade ou em qualquer livraria. Você que tem interesse por descobrir a verdade, por descobrir o conhecimento. Você que tem sede de conhecimento pode comprar qualquer um desses livros em qualquer uma livraria ou encontrá-los em uma biblioteca. O primeiro livro que eu quero citar é esse aqui. Piste Sophia, da editora RM. O que é Piste Sophia? Piste Sophia são duas palavras gregas que significam fiel, sabedoria. Sabedoria de quem? Aí começa. Sabedoria de Jesus. Segundo esse livro, que não é cristão, é um livro gnóstico, Jesus Cristo, depois de ressurreto, já fala que Jesus Cristo ressuscitou, passou 11 anos entre os seus discípulos, ensinava Jesus aos seus discípulos sobre suas viagens aos esplendorosos infinitos dos céus, os segredos do universo e o tesouro da luz, além de outras revelações de grande valor. Piste Sophia é um livro gnóstico e você pode encontrar em qualquer livraria. E por falar em gnosticismo, eu queria falar agora da Biblioteca de Nag Hammadi. O que é a Biblioteca de Nag Hammadi? Ele é citado em vários livros do Dan Brown, dizendo que o Vaticano esconde esses livros. Né? No livro, em vários filmes dele, fala que o Vaticano esconde isso. Não é verdade. O Vaticano não esconde a Biblioteca de Nag Hammadi. Ela está aí, a editora Madras publicou, é uma edição completa, é uma edição de toda a biblioteca gnóstica que nós temos acesso. E aqui nessa biblioteca, Jesus Cristo é citado zilhões de vezes. Aliás, fala basicamente acerca de Jesus Cristo. A Bíblia de Nag Hammadi, Bíblia é uma coleção de livros, né? Então a biblioteca de Nag Hammadi é diferente, cita um Jesus diferente da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Qual a diferença? A diferença é que o Jesus gnóstico ele é muito mais maravilhoso, ele é muito menos humano. Ele quase não é humano, né? E sobre isso, sobre a diferença dos dois, eu gostaria de falar em um outro vídeo que eu farei brevemente. Então você pode encontrar essa fonte extra-bíblica que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o cristianismo, em qualquer livraria. O próximo livro é o Evangelho de Judas. O Evangelho de Judas. Quando Mateus escreveu seu livro, ele falou sobre as boas novas segundo Mateus. Quando Marcos escreveu seu livro, ele falou as boas novas, as novidades segundo Marcos. João e Lucas fizeram a mesma coisa. O Evangelho de Judas não é acerca das boas novas do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Judas é as boas novas sobre Judas. Esse livro é um livro muito complicado, editado pela National Geographic, é complicado de ler, e ele tem várias diferenças acerca de Jesus e da história tradicional que nós encontramos na Bíblia. Mas qual é a relevância dele? É que ele é um texto não cristão, é um texto muitíssimo antigo. E é um texto não cristão, e cita Jesus Cristo. Cita Jesus, cita os discípulos, cita a história, cita a crucificação, cita a entrega que Judas entregou Jesus, cita o contexto onde Jesus viveu, e não é um livro cristão, não foi escrito por nenhum descendente ou de Jesus ou por nenhum apóstolo de Jesus. É um livro importante, é uma referência importante, é um documento importantíssimo para você que estuda as Escrituras, porque confirma a existência de um homem chamado Jesus, que esse livro não tem nada de cristão. E por falar em nada de cristão, eu gostaria de falar agora sobre um outro livro, o Alcorão. Alcorão significa o Corão, né? Ele é o livro sagrado dos islâmicos, dos muçulmanos.
já que o muçulmano está tão na moda agora falar dos muçulmanos, eu queria ler o que o próprio livro deles, Corão, fala sobre Jesus Cristo. Eu vou ler apenas 2 passagens, ele fala muito mais. Ó Maria, Maria é a única mulher citada no Corão. O Corão não cita o nome da mãe de Maomé, não cita o nome da esposa de 9 anos de Maomé, não cita o nome de várias mulheres em Maomé, mas cita o nome de Maria. Ó Maria, consagra-te ao Senhor, prostra-te e ajoelha-te com os que se ajoelham. Estes são alguns relatos do desconhecido que te revelamos, ó mensageiro. Tu não estavas presente com eles, os judeus, quando, com setas, tiraram a sorte para decidir quem se encarregaria de Maria. Tampouco estava presente quando estavam a discutir entre si. Isso é a Sura 3, versículo 45 agora. E quando os anjos disseram, ó Maria, Alá te anuncia o seu verbo, cujo seu nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os mais próximos de Alá. Ele falará aos homens ainda no berço, bem na maturidade, e também na maturidade, e se conterá entre os mais virtuosos. Perguntou Maria, ó Senhor meu, como poderei ter um filho, se mortal algum jamais me tocou? Disse o anjo, assim será, Alá cria o que deseja, posto que quando decreta algo, basta dizer e já é. Ele, Jesus, ensinará a escrita, a sabedoria, o Torá e o Evangelho. E agora, a Sura 6, a 6ª Sura, versículo 85. E Zacarias, João, Jesus e Elias, pois todos eles se contavam entre os mais virtuosos. O Corão cita Jesus. O Corão fala que Jesus nasceu de uma virgem. O Corão fala que Jesus Cristo é uma maravilha de Deus. O Corão diz que Jesus Cristo é um sinal de amor aos homens. O Corão fala inúmeras coisas acerca de Jesus Cristo, fala que Jesus Cristo voltará. Mas o Jesus islâmico não é o Jesus dos evangelhos. Mas é interessante sabermos disso, não é? Você pode até mesmo não falar para o seu colega muçulmano acerca disso. E para terminar, eu gostaria de apresentar um documento importantíssimo. A História dos Hebreus, da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Há várias edições. Essa edição, ela optou por fazer tudo em um tomo só, de uma só vez, né? Há várias edições, os livros vêm diversos livros. A CPAD publicou tudo de uma vez. Flávio Josefo nasceu, é importante porque ele nasceu 4 anos depois da morte de Cristo. Ele é contemporâneo praticamente de Jesus. E ele cita aqui no seu livro 2 vezes um personagem chamado Jesus. Página 465 diz assim: Anano, um dos que nós já falamos anteriormente, era homem ousado e empreendedor, da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos nos julgamentos. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não tinha chegado, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros, acusando-os de terem desobedecido às leis e os condenando ao apedrejamento. Ele fala então que Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, compareceu diante desse cara chamado Anano para um julgamento. E depois, na página 418, a mais surpreendente de todas as declarações. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem. Tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos, e, na verdade, foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres de nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele desapareceu depois, ressuscitado e vivo no 3º dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele havia
e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vivemos ainda hoje tiraram seu nome. Flávio Josefo. Não tem nada de cristão. Ele é um judeu. Muitas pessoas falam que esse texto foi adulterado, que algum cristão foi lá e adulterou esse texto. É difícil isso, porque os textos, os manuscritos mais antigos da história dos hebreus citam essa passagem. Mas as pessoas nunca querem acreditar que Jesus Cristo existiu, não é? E por fim, eu gostaria de falar desse livro, a Bíblia Sagrada. Nós muitas vezes nos preocupamos em estudar tantas outras fontes, quando temos à mão, você tem aí na sua casa, a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos fala de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo foi prometido, que ele nasceu de uma virgem, que ele viveu entre nós humanos, que ele era humano, teve fome, teve sede, ficou cansado, comeu entre nós, que ele nos trouxe o Evangelho, o seu Evangelho que nos dá a salvação, que nos traz a comunhão com Deus, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo diante do Pai e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Leia sobre esse Jesus Cristo, procure informações nele, mas leia principalmente na Bíblia Sagrada, da onde nós tiramos vida e tiramos esperança e tiramos salvação. Deus nos abençoe, sou o pastor Paulo Tide, grande abraço e a gente se vê pelo caminho.